Shalom, shalom. Estamos aqui com o capítulo 28 de Mateus. Nosso discipulado MAIF FJ. Glórias ao nosso Deus. Desde maio de 2023 começamos com esse discipulado e Deus tem nos abençoado muito. Eis aqui o capítulo 28. Nesse capítulo 28 de Mateus, podemos ler sobre o que aconteceu após a ressurreição de Jesus no terceiro dia seguinte à crucificação. Nesse estágio, as pessoas que ainda não acreditavam já estavam percebendo o poder de Jesus e a sua ressurreição deixou claro que ele era o Filho de Deus. Por isso, no último capítulo deste evangelho, vemos a narração do evento mais extraordinário da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Esse capítulo 28 está no contexto de quando Jesus havia acabado de ser crucificado e morto, e Mateus encerra seu relato de como sucedeu após a sua morte e sua posterior ressurreição. Já na Galiléia, Jesus envia seus discípulos por todo o mundo para batizar novos cristãos, prometendo estar com eles por todos os dias até a sua volta. Mateus 28, de 1 a 2, fala do fim do Shabat. Fim do Shabat. Estes eventos ocorreram bem cedo, na manhã do domingo, para a identidade de outra Maria, para ver a identidade de outra Maria, basta você ver Mateus 27, 56, para você ver a identidade da outra Maria. Não foi só uma Maria, teve outra Maria, e você vê em Mateus 27, 56. Uma vez que os antigos não viam as mulheres como dignas de confiança, um escritor que elaborasse um relato destinado a convencer os leitores da ressurreição de Jesus não teria feito das mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. O fato de Mateus ter incluído as mulheres confirma que ele foi fiel no registro dos eventos reais, mesmo que fosse visto como desacreditados pela sociedade. Mateus 28, 3 fala das vestes de Jesus. O semblante do anjo identifica como um ser celestial. Daniel 7, 9. As vestes de Jesus. Com essas vestes, ele teve esse semblante do anjo e quem identificava como um ser celestial. E você viu isso já em Daniel 7, 9. Mateus 28, capítulo 28, versículo 4, fala sobre o medo e o temor. Os soldados perderam a consciência e caíram ao chão. Imagine que situação, que temor, né? As palavras, como ele disse, recordam as profecias de Jesus a respeito de sua ressurreição. Mateus 12, 40, Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, Mateus 20, versículo 19. Jesus ensinou que as profecias do Antigo Testamento tinham de ser cumpridas, uma vez que elas vieram de Deus. Mateus 5, 18. Mateus 28, de 7 a 9. O Senhor Jesus aparece para as mulheres e os discípulos. Para as mulheres e os discípulos. Durante a sua tentação no deserto, Jesus citou Deuteronômio 6,13. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Mateus 4, 10. Ao aceitar a adoração aqui, Jesus se identificou com o Senhor, o seu Deus.
Mateus 28, de 10 a 14. A ampla circulação deste relato provavelmente levou ao édito do imperador na inscrição de Nazaré, aparentemente datada de 41 a 54 depois de Cristo, que ameaçava de morte qualquer um que removesse um corpo sepultado. Vários aspectos do relato dos soldados não fazem sentido. Se os soldados estavam todos dormindo, eles não poderiam ter reconhecido que foram os discípulos de Jesus os que lhe teriam removido o corpo. Além disso, é extremamente improvável que todos os soldados tivessem dormido ao mesmo tempo. Finalmente, os soldados eram severamente punidos ou até executados por dormir em serviço. Mateus 28, de 15 a 17. Jesus pede que os discípulos o encontrem na Galileia. Sobre o significado da adoração dos discípulos, ver também o versículo 9. A confusão persistente entre eles acerca da ressurreição de Jesus enfraquece a teoria séptica de que os discípulos tiveram em comum uma alucinação da ressurreição de Jesus, porque todos eles esperavam que ele ressuscitasse. Não podia ser uma alucinação, pois eles já tinham essa esperança. Então, vemos Mateus 28, versículo 18. Poder de Jesus. Antes da ressurreição, Jesus tinha autoridade, Mateus 7, 29, Mateus 9, 6, Mateus 6, 27, Mateus 21, 23. Contudo, por meio da ressurreição, o Pai concedeu todo o poder no céu e na terra, uma autoridade bem maior do que aquela que Satanás futilmente lhes prometera, como nós vimos em Mateus 4, de 8 a 9. Ele já tinha autoridade, mas aumentou a autoridade depois da ressurreição. Mateus 28, 19. Jesus pede para os discípulos propagem sua palavra. Está ensinando a sua palavra. A ordem de estender a missão deles pelo mundo inteiro leva ao clímax o repetido tema de Mateus da participação gentílica na salvação de Deus. Mais uma vez é provado que o Senhor queria a participação dos gentios nessa salvação. O evangelho pregado a todo mundo. E nós vimos na genealogia que haviam pessoas que não eram dignas de estar na genealogia, porque já era uma prova de que o evangelho era para ser alcançado por todos que recebessem Jesus, e esses também seriam salvos. E assim, eu estou aqui, você aqui, nós somos gentios, só tem nação escolhida, especial Israel, mas o Senhor concedeu para nós também o direito a todos que recebem Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberem Jesus, esses são chamados filhos de Deus. A inclusão de 4 mulheres gentias na genealogia de Jesus e a convocação dos magos para adorar o menino, Jesus, prenunciou a missão dos discípulos de fazer discípulos de todas as nações. O batismo marcava entrada da pessoa na comunidade da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma referência à Trindade. A linguagem de Mateus mostra que uma clara compreensão da natureza e da identidade de Jesus como Deus era requerida antes do batismo. Mateus 28, versículo 20. A promessa espiritual. A grande comissão é precedida por uma referência à autoridade de Jesus,
e seguida pela promessa da presença espiritual de Jesus entre nós. Ambas são necessárias para que cumpramos a missão que Deus nos deu. Concluindo, portanto, o capítulo de Mateus descreveu a trajetória de Jesus. Concluindo, portanto, o capítulo de Mateus 28 descreveu a trajetória de Jesus até o momento da sua morte e ressurreição. Além disso, Cristo deu provas de que que foram comprovados pela palavra de Deus e também por achados históricos. O que devemos fixar de tudo isso é que o amor de Deus foi tão grande que ele aceitou entregar sua vida para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Louvado seja Deus. Eis aqui mais um comentário do capítulo 28 do livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. E mais uma vez nós vemos que nossa missão é essa. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. Então vamos em frente, porque tudo que nós temos estudado desde maio de 2023 até aqui é com essa finalidade do Espírito Santo, pela sua palavra, nos preparar. Ele está preparando para fazer o que Jesus Cristo mandou. Porque o próprio Jesus falou que nós só somos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. Então, qual é o discípulo desse ministério que depois de maio até agora não já está preparado? Eu acredito que santidade já está sendo algo que é visto, porque santidade é a base do trono de Deus, e nosso Deus é santo, santo, e já podemos ver em cada discípulo a santidade, que é uma vida separada para o Senhor, sem mistura com este mundo. E assim chama atenção. Se nós estamos em santidade, nós somos a luz. Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Dependendo da santidade, o que faz diferença é você não estar fazendo as mesmas coisas que as pessoas que estão nas trevas fazem. Você não pode dizer, nenhum de nós podemos dizer, mas todo mundo faz. Não podemos. Nós somos diferentes. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos escolhidos por Deus e Deus nos entregou a Jesus. E Jesus disse que de maneira nenhuma nos lançará fora. Então, naquele grande dia, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 11, que o Senhor disse que ele foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus, que da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele descerá para vir buscar a sua igreja. Então, eu sei que nós não estamos esquecidos. Se alguém não está ganhando sua vizinhança, ganhando os seus parentes, ganhando os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, então está esquecido, né? Porque quem é salvo não pode esquecer que um dia alguém enfrentou Satanás para tirar a minha vida da mão de Satanás. E eu creio que também alguém enfrentou Satanás para tirar a sua vida da mão de Satanás. E o nosso dever é estarmos sendo agradecidos a Deus. E como é a gratidão? Ele nos deu o seu espírito, o espírito de coragem, onde nós também vamos enfrentando a cada dia Satanás, tomando o colega de trabalho que está na mão dele para o Senhor Jesus, tomando o colega de faculdade que está na mão de Satanás para trazer para o Senhor Jesus, tomando a pessoa da vizinhança que estiver na mão de Satanás para vir para o Senhor Jesus. É dessa maneira que somos gratos e mostramos que realmente estamos esperando o que está escrito em Atos 1:11. Estamos esperando mesmo? Então busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Está que as demais coisas nos serão acrescentadas. Por que tanta correria por a casa, pelo carro, pela boa aparência, as roupas bonitas, tudo mais? Por que essa correria? Deus vai dar tudo. Enfrente as trevas, saqueie o inferno, que Deus dá tudo. Ele não é mentiroso. Ele não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enfrente as trevas, porque é nossa obrigação. Nós saímos de lá e não queremos que nossos amigos, pessoas que estão ao nosso redor, estejam lá. E nossa obrigação é fazer o que Jesus mandou. Ide e fazei discípulos.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém e os líderes de células também, e os componentes das células também, desde agora e para sempre. Amém.